Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole e dá vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 62, volume 2, capítulo 79, 1º de outubro de 1899. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravada na cabeça uma túpida coroa de espinhos. Minhas potências interiores as sentia em silêncio, e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa. Mais que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça, e ele mesmo ajudava a que penetrasse bem, mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi o meu espanto, porque pouco depois o olhei de novo, e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos com as ofensas que lhe faziam. Ó perfídia humana! Ó incomparável paciência do meu Jesus! Quão grande você é! E Jesus calava-se e quase não os via, para não saber quem eram os seus ofensores. Então tirei-a de novo, e avivando-lhe todas as minhas forças interiores por uma terna compaixão, disse-lhe: Meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Ah, falemos um pouco. Assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. E ele: Minha filha, tu és o alívio de minhas penas. Em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça? E se não faço como tu queres, fica descontente e eu sinto uma pena demais, ou seja, de não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. E eu, meu bom Jesus, esqueceste-te de quanto sofres depois de teres usado sua justiça? Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se veem sob os seus flagelos e assim irritam mais sua justiça, não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. E ele: a minha justiça não pode continuar, sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer, e quem, não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isto a ofender-me. Oh, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos, como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproxima se começa a descobrir o engano. E então, se faz por tocá-las, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos hoje os sacramentos. Para a maior parte não há outra coisa senão uma aparência, e ficam mais sujos que limpos. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é de chorar. Não te parece que são todos olhos, aí onde há um miserável lucro, até chegar a degradar sua dignidade? Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se nem sequer um pouquinho. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior e até os próprios leigos sentem a peste. E escandalizados não têm fé em suas palavras. Assim ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo.
Por isso não tenho a quem me dirigir, mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis. E a quem destruirei perfeitamente chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas sem ter quem administre os sacramentos. Interrompendo sua palavra, todo espantado disse: Senhor, o que dizes? Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que as recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não as frequentam. E ele é muito escasso o seu número. E além disso, sua pena por não poder recebê-lo servirá como uma reparação a mim e para serem vítimas por aqueles que abusam. Quem pode dizer como eu fiquei ferida por esse falar de Jesus bendito? Mas espero que ele queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Depois disso, um pensamento me iluminou a mente acerca da hora passada no inferno e súbito disse: Senhor, perdoa-me quantas ofensas te fiz. E ele não queiras afligir-te nem perturbar-te. Acho que eu coloquei um trecho a mais aqui que não era para colocar. Deixa eu tirar fora. É do trecho anterior. Tá bom. É. Tá. Acabou saindo um pedaço do trecho anterior e as perguntas também acabou surgindo, mas deixa quieto, né? Agora eu já fiz o arquivo, não tem. Vou mexer de novo, não. Ai, Jesus. Que dor, né? Ouvir tudo isso de Jesus. Que dor, gente. Nossa, que tristeza, né? Que dor triste. Não é fácil, não, né? Então ele era os sacramentos, então ele estava triste pelos sacramentos, ele estava bravo por causa dos sacramentos, ele queria castigar as pessoas por causa do abuso dos sacramentos. Então ele estava recebendo ali, né, uma coroa de espinhos muito forte por causa dos sacramentos, né, do abuso dos sacramentos. Aí ela fala, esta manhã ele estava em silêncio, né? E aí o silêncio é o motivo de que ele não tem como desabafar, porque ele quer desabafar castigando as almas e ela não quer deixar. Então, para não arrumar confusão, ele fica em silêncio. Então, a gente entendeu que ela é a alma vítima no volume 2 e ela se opõe aos castigos e ele quer derramar os castigos sobre as almas que estão, né, abusando dos sacramentos, estão terríveis, né? Porque estão fazendo dos sacramentos brincadeira, né? De criança, não é nada, né? Ele está ferido pelo abuso que está acontecendo, porque as pessoas estão fazendo dos sacramentos prazer, né? Momento de prazer, um momento de festa, né? Ele está falando aqui, a minha justiça não pode continuar, sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, pelos devotos, pelos leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos, quem não lhes presta nenhuma atenção, não tem nenhuma atenção realmente pelo sentido próprio do sacramento, nenhum, só está acrescentando desprezo ao que é realmente o significado dele. Quem os frequenta deles fazem uma conversa de prazer, é para tirar foto, para reunir com os compadres, é para fazer festa. E quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isso a ofender-me. Então, se não tem se não tem o padre na hora certa, se não tem, né, uma vela bonita, se não tem algum detalhe, se esqueceram de assinar o diploma, o certificado, se esqueceram o certificado, se tem um fotógrafo que não tirou a foto legal, ou se o padre não quis tirar foto com eles, aí eles já ficam ofendendo, né? Porque querem ser satisfeitos em seus caprichos. Ó, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzido os sacramentos. Para mim, o sacramento do matrimônio é a coisa mais piada que tem, né? Por causa de cerimoniários, tantas porcarias que eles inventam na hora do sacramento do matrimônio, né? Detalhezinhos que querem pôr, tal. Tanto batismo como matrimônio é uma coisa vergonhosa, né? E então, ó, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados, né? Que é uma coisinha assim, parece lindo, parece tão bonito. Nossa, olha, a mulher vai casar, olha que linda a criança que vai né? Que vai lá, né? Olha a primeira comunhão, que maravilha, todo mundo, né? Vestidinho, arrumadinho, arrumadinho, e tal. Mas olhando de perto, uma coisa horrorosa.
Aí você vê que não tem amor nenhum ali, que não tem nem sentido o que está fazendo, não está prestando atenção em nada que está acontecendo ali. Então, né, ele fala que como fica dilacerado o coração dele ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproxima se vê que realmente é tudo engano. E então se faz por tocá-las que coisa conta, só papel, pedra, madeira, objetos inanimados, né? Não tem verdadeiro sentido, não tem o verdadeiro fruto ali no coração das pessoas, né? E fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte não há outra coisa senão aparência. Até na primeira Eucaristia, as criançadas conversando, né? O crisma também, né? Uma aparência. E ficam mais sujos que limpos. E além disso, o espírito de interesse, aí é triste mesmo, né? Aí o negócio pegou, né? Quando o padre cobra para poder para poder celebrar o casamento, ou cobra na capela ali, aquela capela, quanto que cobra, e ganha um dinheiro em cima disso, ganha uma ajuda, uma doação para a igreja, né? Que daí uma família rica faz. Nossa Senhora, aí o espírito de interesse que reina nos religiosos é de chorar, né? Não te parece que são todos os olhos para um miserável lucro, né? Se tem um casamento famoso, assim, de uma pessoa famosa, rica, aí eles têm todo, né, um aparato especial para poder preparar aquele casamento e ganha uma doação muito substancial, e aí as pessoas realmente percebem que só tem interesse de fazer aquilo por causa do lucro, né? Até chegar a degradar sua dignidade, né? Porque a pessoa acaba sendo, né? Ali eu vou fazer isso para você, pode deixar que eu vou fazer isso, eu vou resolver isso, pode deixar que eu resolvo tudo para vocês, né? Eu vou conseguir o quem canta, quem toca, o próprio padre às vezes resolve tudo. Mas onde não há interesse, não tem nem mãos nem pés para mover-se sequer nem um pouquinho. Então, agora, quando tem dinheiro, eu faço tudo, não se preocupa não. Eu sou padre, mas eu resolvo quem vai cantar para você, eu resolvo tudo para você. Fique em paz, né? Porque tem um dinheirão que está entrando. Então, este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem isso, porque, né, o leigo que está pagando, a família que está ali, está percebendo que o padre, nossa, por causa do dinheiro, mas o meu amigo, meu vizinho foi lá e não conseguiu nada, porque não tem dinheiro, né? E escandalizados não têm fé em suas palavras. Assim, ninguém deixa de me ofender. A quem me ofenda diretamente, e quem podendo impedir tanto mal, que são os próprios padres, não se preocupe em fazê-lo. Por isso não tem a quem me dirigir, né? Os bispos, tal. Eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis, né? Vai diminuir os sacerdotes, né? E quem destruirei perfeitamente, chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, vai diminuir os sacerdotes, né? Sem ter quem administre os sacramentos, que é o que aconteceu, né? Hoje em dia, tem poucos sacerdotes, tem lugares que não tem sacerdote suficiente, né? Interrompendo sua palavra, todo espantado, eu disse, Senhor, não faz isso, não. Tem pessoas que vão lá e não podem ficar sem sacramento, não tem, né? Pelo amor de Deus, não diminui, não deixa as igrejas sem sacramento, sem padre, não deixa. Aí ele falou, muito escasso esse número de pessoas boas, e deixa elas sofrerem, então, como reparação, se ficarem sem sacramento, para serem vítimas por aqueles que estão abusando. Quem pode dizer como fiquei ferida por esse falar de Jesus, né? Ela não gostou, não. Ficou brava com Jesus, né? Ficou triste, chateada por isso. Imaginando, meu Deus, ficar sem padre, ficar sem Eucaristia, ficar sem missa. Ai, meu Deus, né? Ela deve ter ficado horrorizada. Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Então é muito triste, gente. A gente entende a situação de Jesus, né? E a gente pede perdão em nome de todos. Não é fácil, não. Amém, Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 79. Jesus fala com a amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravada na cabeça uma túpida coroa de espinhos.
Minhas potências interiores as sentia em silêncio e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa, mas que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça. E ele mesmo ajudava a que penetrasse bem, mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi meu espanto? Porque pouco depois o olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos, com as ofensas que lhe faziam. Ó perfídia humana! Ó incomparável paciência do meu Jesus! Quão grande você é! E Jesus calava-se e quase não os via, para não saber quem eram os seus ofensores. Então tirei-a de novo, e avivando-lhe todas as minhas forças interiores, por uma terna compaixão, disse-lhe: Meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Ah, falemos um pouco, assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. E ele: Minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça, e se não faço como tu queres, fica descontente. E eu sinto uma pena a mais, ou seja, não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. E eu, meu bom Jesus, esqueceste-te de quanto sofres depois de ter usado a justiça? Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se veem sob seus flagelos, e assim irritam mais sua justiça, não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. Nossa, meu Deus, que situação, Senhor. E ele? A minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos os sacerdotes, por devotos. A minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos. Quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer. E quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isto a ofender-me. Meu Deus, ó como fica dilacerado meu coração, ao ver reduzidos os sacramentos, como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproximam um se começa a descobrir o engano. E então se faz por tocá-las, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte, meu Deus, Senhor, não há outra coisa senão a aparência, e ficam mais sujos que limpos. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, até chegar a degradar sua dignidade? Mas onde não há interesse, onde eles não vão ganhar alguma coisa, não tem mãos nem pés para mover-se nem sequer um pouquinho.
Meu Deus, Senhor. Jesus amado, este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste, e escandalizados não têm fé em suas palavras. Assim ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente, e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Por isso não tenho a quem me dirigir. Meu Deus, olha só o que ele está falando. Não tenho a quem me dirigir. Meu pai, que dor. Não tenho a quem me dirigir. Não tenho com quem falar, desabafar, recorrer. Não tenho a quem me dirigir. Todo mundo cego, né? Todo mundo preocupado com seus interesses. Meu Deus, uns ofendendo e outros não podendo impedir, não fazem nada. Os religiosos que deviam ser, os padres, né, que deviam ser ali a pessoa inteira de Cristo, totalmente vivendo só para Deus, só para Ele, sendo outro Cristo, também cheio de interesse, não tenho a quem me dirigir. Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis, e a quem destruirei perfeitamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os sacramentos. Interrompendo a sua palavra, disse toda espantada. Toda espantada disse: Senhor, que dizes? Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que as recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não as frequentam. E ele: muito escasso é seu número. E além disso, sua pena por não poder recebê-los servirá como reparação a mim e para ser vítimas por aqueles que abusam. Quem pode dizer como fiquei ferida por esse falar de Jesus bendito? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Depois disso, um pensamento me iluminou na mente acerca da hora passada no inferno, e súbito disse: Senhor, perdoa-me quantas ofensas te fiz. E ele: não queiras afligir-te nem perturbar-te. Sou eu quem conduz a alma até o profundo do abismo, para depois conduzi-la mais rápido ao céu. Depois me fez compreender que aquele pão que encontrei em mim não era outra coisa que a paciência com a qual havia suportado essa hora de sangrenta batalha. Assim que a paciência, a humilhação, a oferta a Deus do que se sofre em tempo de tentação, é um pão substancioso que se dá a nosso Senhor e que Ele aceita com muito gosto. Então, assim, Jesus estava com a coroa de espinhos na cabeça, ele estava em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo. E tinha cravada na cabeça a coroa de espinhos. E ela não se atrevia a falar uma palavra com ele. Mas ele estava sofrendo muito e ela pegou a coroa para colocar na cabeça dela. E, e assim que ela tirou a coroa de espinhos e colocou sobre a cabeça dela, rapidamente apareceu outra coroa de espinhos na cabeça dele, que era as ofensas. Então, tipo assim, mostrando, né? O que mostra isso? Que não para de ter pecado. E ele tá sempre com a cabeça coroada de espinhos. Ele recebe ofensa de todas as partes o tempo todo. Assim que ela tira, tem outra. Então sempre tá recebendo ofensa. Aí ela falou: por que que você não fala nada, né? Por que que o senhor tá calado? Tá escondendo os segredos. Aí ele falou: se eu falar, você vai se opor à justiça. Vai querer que eu não castigue as criaturas. E aí vai ser uma pena a mais, porque eu vou te ver descontente, né? Vou te ver descontente. E é uma pena a mais para ele.
vê a alma descontente. Se eu não que não quer, né? Não que ela quer, ela não aceita que ele castigue as criaturas, que ela é vítima, né? Elas colocam ante a justiça e não aceita que ele castigue. Mas aí foi o que ela falou, né? O senhor, eu me oponho à justiça porque eu vejo que o senhor sofre muito quando castiga as criaturas. Sofre muito, porque é ele mesmo sofrendo. Olha o que ela falou. Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punir as pessoas. E é ele que sofre nas criaturas. Ela vê o quanto é ele que está sofrendo nas pessoas. E ela, olha, interessante isso que ela falou. Além disso, esse vê essas mesmas criaturas se voltarem contra ti, como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se veem sob seus flagelos, e assim irritam mais sua justiça, não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. Ela falou assim, é o Senhor que sofre nas criaturas quando elas estão sendo castigadas. E quando elas são castigadas, elas se ficam mais revoltadas ainda. E se voltam contra Deus mais ainda, porque se pudesse, mataria ele. E aí a justiça fica mais irritada com as criaturas e quer derramar-se mais ainda. Aí ela falou assim: eu não tenho coragem de falar Fiat, porque as criaturas, quando elas estão sendo castigadas, aí que elas se revoltam mais ainda. A Neide, ele falou assim: minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, então tem que castigar, né? Por mais difícil que seja. E a gente tem que concordar com Deus, né? Complicado, Senhor, essa parte, meu Pai eterno, porque a gente concorda. O Senhor fala da justiça, essa parte, né, Senhor? Porque a Luísa tá ainda no volume 2, ela é vítima e tudo, mas como a gente já leu o livro, já vê tudo que o Senhor quer, o plano, assim, né? A gente tá vendo tudo que o Senhor já falou, a gente entende que o que o Senhor quer mesmo é que a gente viva com a sua própria vontade. Então, não tem oposição, não tem oposição à justiça. E a gente entende que o propósito, quando o Senhor castiga, qual é o propósito dos flagelos, dos castigos? Qual é o propósito? A gente entende e concorda. E fala Fiat, 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 Fiat para tudo. Então, assim, se a gente tem que entender, né? Ler o livro do céu, entender essa parte, né? Porque assim, alguém pode ler o livro do céu e pensar, eu tenho que imitar o que a Luísa está fazendo. Eu tenho que imitar a Luísa, e fazer a mesma coisa que ela faz. Eu tenho que me colocar contra a justiça, eu tenho que me colocar em oposição à justiça de Deus, não querer que ele castigue as pessoas, porque ele mesmo vai sofrer quando ele castiga. E quando ele castiga as pessoas tem muitas dessas almas que estão sobre os flagelos, que se revoltam mais ainda e a justiça cai mais ainda. Mas então, assim, a gente tem que ficar no pensamento de Deus, no plano de Deus. Então, a gente já entendeu, né? Vendo de tantos trechos que a gente já leu, já tantas meditações, tanto que a gente já leu do livro do céu, a gente já entende todo o plano, a gente entende o plano dele, né? Que ele quer a criatura voltando à ordem primordial da criação. É para a gente viver com a vontade dele. E tudo isso que está acontecendo tem um propósito. Tudo que está acontecendo na Terra tem um propósito. Tem um propósito. Tanto flagelo, tanta coisa que está acontecendo, tem um propósito de Deus. É Deus, é Deus, é a vontade de Deus, é para
para o homem voltar, para a gente voltar para esse plano de Deus, né? No reino, é para o reino da divina vontade, todo esse propósito, tudo. Aí Jesus falou, né? Minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, no entanto, deve saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça. E se não faço como tu queres, fica descontente. E eu sinto uma pena a mais pelo descontentamento dela, né? Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. E Deus, ele quer companhia em todos os momentos. Então, se a gente se opõe, eu não vou ser companhia para ele, né? Se ele quer, ele não pode desabafar. Imagina, ele não poder desabafar com a gente o que ele está fazendo, porque eu vou me opor, eu vou ficar triste, eu vou ficar descontente. Ele quer companhia, assim, total. Ele quer liberdade total. Aí ele aqui no volume 2 ele ainda está trazendo as informações para ela, mas a gente já leu um trecho que ele fala, é igual ele leu na escola da Divina Vontade, que falou, ele quer liberdade total na alma. Ainda está aqui no volume 2 não chegou nessa parte, mas ele fala, né? Ele quer liberdade total. Ele quer liberdade total, total. Então, a gente tá com ele em tudo, né? Em tudo, fazendo companhia para ele. Aí ele fala, a minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta, deles tem gente que não presta atenção, não quer saber dos sacramentos, então acrescenta os despreza os sacramentos. Despreza a Eucaristia, despreza o matrimônio, despreza o batismo, despreza a unção dos enfermos, despreza a confissão, despreza todos os sacramentos. Não presta atenção, não quer saber, tem gente que não quer saber, despreza. E aí os que frequenta, deles fazem uma conversa de prazer. Então, tem vários tipos de coisa, né? Tem gente que não quer saber, despreza, e tem gente que frequenta os sacramentos, mas faz uma conversa de prazer. Quem frequenta, por exemplo, quem frequenta a confissão toda semana, mas faz ali uma conversa de prazer. É um momento de ai, Jesus que tô. Faz do momento da confissão uma conversa com o padre. Um diálogo ali com o padre, um momento para desabafar. Tem gente que pensa que é um momento da terapia, que é a terapia. Que vai lá conversar com o padre para poder se aliviar, para poder, eu tô perturbado por isso, eu tô com esse problema, como se o padre fosse um terapeuta. Perde o sentido, não vê o sentido, não tem ali, não frequenta o sacramento com o verdadeiro sentido do sacramento, que ali como na confissão, a pessoa pecou, mortal, ofendeu a Deus, consciente, está plenamente arrependida do que fez e vai receber a absolvição do seu pecado. Vai lavar a alma. E vai sair dali com a alma lavada e não vai querer mais pecar. Mas se a pessoa vai e vê o momento da confissão como uma terapia, como um momento para ela desabafar, para ela poder, sei lá, meu Deus, Jesus amado, uma conversa de prazer. E quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isso a ofender-me. Então a pessoa vai e quer que o padre fica massageando o ego dela, sei lá o que a pessoa pode pensar. E se ela não é satisfeita em seus caprichos, se o padre não fala com ela do jeito que ela gostaria que falasse, ela não vai mais.
chega a ofender a Deus, não vai mais, não quer saber de padre, não quer saber de confissão, e despreza a confissão, não quer saber mais de confissão. E aí tem um monte de coisa, né, que a pessoa tira verdadeira, vários, em todos os sacramentos. Em todos os sacramentos. O batismo vira um evento, o batismo, para muitos, virou só um evento social, para tirar foto, para deixar a criança ali bonitinha, parecendo uma princesa ou um príncipe vestido de branco, e para todo mundo, e um evento assim, para tirar foto, para fazer festa. Perdeu o sentido ali do verdadeiro sentido do batismo. Meu Deus. E o matrimônio também vira um evento só para a noiva, e a estrela da noite é a noiva. E o verdadeiro sentido ali real do que é o matrimônio fica como a pintura. Não tem, a pessoa não vive ali o verdadeiro, não vê, não quer, ela casa, quer receber o matrimônio não pelo verdadeiro sentido do matrimônio, mas para tirar foto, porque a igreja é bonita, porque ela quer casar naquela igreja para poder fazer um álbum bem bonito. Não tá nem aí com o sacramento. O sacramento mesmo, que é o fim, que devia ser o fim ali que a pessoa aspira. Eu quero casar na igreja para receber o sacramento do matrimônio, para ter a bênção de Deus, para realmente viver ali a santidade, o matrimônio, formar uma família para poder levar meus filhos para o céu, para ter meus filhos e povoar o céu. Não, ela vai para a igreja católica porque as igrejas são lindas. E o rito do matrimônio é muito bonito. Aí eu vou por causa disso, eu caso na igreja católica por causa disso. Meu Deus, é muito triste. Tanto que tem um trecho no livro do céu que ele fala dos gemidos do Espírito Santo nos sacramentos. Aí ele fala de cada um dos sacramentos, o que é a dor do Espírito Santo em cada um dos sacramentos. No batismo, na Eucaristia, na crisma, na unção dos enfermos, em todos os sacramentos ele fala qual é a dor de Deus em cada um dos sacramentos, os gemidos do Espírito Santo nos sacramentos. Meu Deus, é muita dor. Quem os frequenta faz uma conversa. Como fica dilacerado o meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados. Não tem um sentido, né? A pessoa vê só o exterior. Ela fica só no exterior, só no que é por fora, na beleza ali externa. Não tem o sentido, não vê o sentido real dos sacramentos. Ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproxima se começa a se descobrir o engano. E então se faz por tocá-las que coisa encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte não há outra coisa senão a aparência, e ficam mais sujos que limpos, tá vendo? A aparência, só fica na aparência. Só na aparência, e saem mais sujos que limpos. E além disso, além das pessoas que recebem o sacramento, vê só a aparência do sacramento, vai lá casar porque acha a igreja bonita, porque acha bonito o jeito que o padre fala, acha bonito o padre fala, a forma como é feito o rito do matrimônio, né? Acha bonito o jeito que é feito, que é falado as palavras lá do matrimônio. Por isso que querem casar, só vê a aparência, não entende ali o verdadeiro sentido. Além disso, aí tem a parte o espírito de interesse que reina nos religiosos. Tem a parte de quem está recebendo o sacramento, né? Que ou despreza ou frequenta, mas não vê o verdadeiro sentido, só fica nas aparências. E tem a parte de quem administra os sacramentos, uma dor de todos os lados. E você falou, não tem para onde correr. Porque quem recebe o sacramento não vê o verdadeiro sentido, sai mais sujo do que limpo. E quem administra os sacramentos administra com interesse. Uma pequena parte só recebe o sacramento com a verdadeira disposição. Então ele fica sem ter para onde correr, ele falou, né? Para onde recorrer, a quem recorrer.
Meu Deus, Senhor Jesus. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos onde há um miserável lucro, até chega a degradar sua dignidade? Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se nem sequer um pouquinho. Então, se ele vai administrar um sacramento e ele vai ganhar alguma coisa com isso, ele vai. Ele faz de tudo, nossa, move céus e terras. Se ele for ganhar alguma coisa, mas se não, ele não se move do lugar dele para fazer. Igual o matrimônio, né? Se é o matrimônio se é o casamento de uma família muito rica, de um artista, por exemplo, ele faz de tudo. Ele até chega a infringir alguma regra. Tipo assim, no sacramento do matrimônio, tem lá toda a documentação, a igreja tem as regras, né, lá. Tem que Tem uma regra para todo mundo. Tem os documentos que a pessoa tem que levar, tem que fazer uma entrevista com o padre, tem que marcar a data com tal antecedência, não sei o quê, tem uma antecedência, tem uma fila lá de gente para casar, tem um calendário ali, uma agenda das datas para poder marcar o casamento, né, e tudo. Aí chega um artista. Aí passa em cima de tudo isso. Porque, não, eu pago para você 50.000 reais para casar nessa igreja, que tem umas igrejas lindas, né? Incrível de linda. Aí o artista chega e paga, quem paga mais que casa. Então, assim, é muito complicado, né? Meu Deus. Se vai, um exemplo, né? Se ele vai ganhar alguma coisa, ele se move, faz tudo e ajuda, e ajuda, como a Aline falou, até ajuda a arrumar os músicos e ajuda a organizar, o próprio padre às vezes ajuda. Mas se for de uma pessoa pobre, se for alguém que não tem dinheiro, não tem condição, nem se move. Se a pessoa não tem dinheiro, não tem condição nem de pagar o casamento, não faz, não se move, ele não tem interesse nenhum de fazer, de atender aquela pessoa, de administrar o sacramento do matrimônio ali para a pessoa, se ela não tem dinheiro. É triste, é muito triste, Senhor. Não move nem sequer um pouquinho. Ou por batismo, qualquer coisa, né? Se tiver um interesse, se for uma coisa que ele vai ganhar, que seja só o prestígio da pessoa. Que seja só para ter o prestígio daquelas pessoas ricas, né? Só para ter o prestígio, só para ser estimado pelas pessoas, ele se move. Só para ganhar estima. Às vezes pode ser que nem ganhe dinheiro, mas ter a estima delas ali já é suficiente para ele se corromper e agir por esse interesse, por essa estima. Porque ele quer ter a estima de quem é importante, de quem tem um status social, assim, quem é rico, né? Quer ter a estima dos ricos. Então, quando a pessoa chega, o filho uma cidade pequena, né? Ah, é o batismo do filho do prefeito. Então, nossa, ele move céus e terra para fazer o batismo do filho do prefeito. Ele vai na casa lá do prefeito, se for necessário. Nossa, faz um monte de coisa. Não põe empecilho, dificuldade nenhuma para fazer o batismo do filho do prefeito. Mas agora vai um idoso lá do asilo chamar ele para administrar a unção dos enfermos. Não passa nem na porta, né? Pensa assim. Um exemplo. Esse exemplo do filho do batismo do prefeito é hipotético. É um exemplo que veio assim na minha mente, que pode acontecer, né? Um exemplo para ilustrar. Por exemplo, um padre lá de uma cidade pequena, aí ele não põe nenhuma dificuldade para fazer o batismo do filho do prefeito, mas se chamarem ele para administrar o sacramento no asilo, para quem está lá, que tem um monte de gente em fase terminal, um monte de idoso em fase terminal, ele não vai. Agora, esse exemplo é real. É triste, gente, mas é realidade. Aconteceu. É muito triste. Isso aí é um caso real, uma história verídica. O, o padre, a pessoa que é responsável pelo asilo, a minha mãe, ela é responsável pelo asilo lá numa cidade, lá no interior de Minas. Ela é a presidente lá do asilo.
da Associação São Vicente. Aquela Associação São Vicente de Paulo, ela é responsável por um asilo, né, de idosos, lá em Minas, lá no interior. E a minha mãe agora que está responsável pela associação. Aí ela falou comigo assim, nossa, minha filha, chegou um padre aqui tão bom, mudou o padre. Nossa, ele é maravilhoso. Nossa, eu chamei ele para ir no asilo, ele foi para administrar. Ele foi, Michele, ele foi lá para administrar o sacramento, a unção dos enfermos para os velhinhos lá do asilo. E disse que vai confessar os que tiver condição de confessar, os que ainda tiver consciente, né, que conseguir falar. Ele vai lá atender confissão e vai administrar a unção e vai dar a unção dos enfermos para eles. Eu falei, uai, mãe, mas eu assim, uai, como assim, né? Tipo assim, eu pensava assim, isso é normal, né? Tipo, é, não, assim, como se fosse assim, nossa, mas o padre tem que fazer isso mesmo. Mas o outro não ia, Michele. O outro não ia. O outro não ia. Eu chamava, ele não ia. Ele nunca foi no asilo. Ele nunca foi no asilo administrar. Eu chamei várias vezes, ele nunca foi. Ele nunca ia. Quantos que morreram lá? Morre lá. Mamãe falou assim, ela já é amiga do dono da funerária. No dia que a minha prima morreu, minha mãe falou assim: eu conheço ele, ele é meu amigo. O homem da funerária. Eu falei: como assim, mãe? É porque lá no asilo morre todos, muitos velhinhos morrem. Então ele tá lá direto. E vários morreram. E não teve. O padre não quis ir lá, não foi. Aí ela falou: esse chegou e já marcou e já foi. E teve uma idosa que foi para outra cidade, porque ela estava doente. Ela foi para outra cidade de ambulância. E aí eu falei com ele, né, que acho que ela chamou ele, e quando chamou, ela já teve que sair às pressas de ambulância. Aí ela falou assim, Michele, ele ligou para um padre amigo dele lá na cidade onde ela ia estar e mandou ele lá no hospital para dar o sacramento para ela. Ele fez isso. Eu nunca vi isso na vida. Ela falou, eu nunca vi, o outro não vinha aqui. Ele ligou, falou pro outro amigo dele lá e o amigo dele foi, o outro padre foi. Então é muito triste, gente. Meu Deus, Senhor. Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho, que é um exemplo desse que eu falei. Ele não ia ganhar nada com isso. Ele não se moveu nem sequer um pouquinho para ir lá. Não tirou um tempo para ir lá, para atender os idosos. Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste e, escandalizados, não têm fé em suas palavras. É o que acontecia lá. As pessoas percebiam, ficavam escandalizadas com algumas atitudes dele por causa disso. Percebiam e não tinha fé em suas palavras. Assim, ninguém deixa de me ofender. A quem me ofenda diretamente e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Por isso não tenho a quem me dirigir. Então, no caso, o bispo dele, né, por exemplo, sabendo dessa situação, fazer alguma coisa, sabendo dessa ofensa, sabendo que ele está fazendo isso, poderia falar. Eu acho que ele falou, porque ele tirou ele de lá. Saiu de lá e foi para a cidade onde tá o bispo, porque a diocese lá em Minas, os municípios são tudo longe um do outro, né? Tudo longe. Então, aí a diocese que fica lá numa cidade maior abrange municípios que ficam muito distantes. Então, o bispo ele não fica muito assim perto, né, das paróquias. Aí ele chamou ele para ficar na cidade, na sede da diocese. Então, pode ser que ele tenha essa intenção de corrigir essa questão dele, né? Mas tem uns que não se importam, não corrigem, omitem, né? Ficam omissos a essa situação. Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis, e a quem destruirei perfeitamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas,
sem ter quem administre os sacramentos. Então a gente vê que não tem muita mais pessoas formando para ser padre. Há uma escassez de padre. Então, é um castigo. Então, quando a gente vê essa situação, aí Jesus vai dando a visão dele, né? O que é? Por que que tem pouco padre? Por que que tem tanta igreja fechada? Qual é o motivo de ter tanta igreja fechada na Europa? Na França, lá na França, né? Na França, fiquei sabendo assim, que eu vi a notícia, tanta igreja fechada, tanta igreja fechando. E não só na França, mas em vários outros países, né? Tanta igreja fechada, sem padre, sem igreja, sem as igrejas fechando. Igreja católica. Qual é o motivo? Ele falou, né? Chegarão a ficar desertas as igrejas. Deserta, fechada. Sem ter quem administre os sacramentos. É castigo de Deus por causa da, da, da falta de disposição dos que recebem, dos desprezos, das ofensas e de quem administra. Aí a Luísa fala, Senhor, mas tem muita gente que tem as disposições, que te ama de verdade, né? Tem quem abuse dos sacramentos, tanto quem administra quem recebe, mas também há muitas filhas boas que a recebem com a devida disposição. E sofrem muito se não as frequentam. Então, se o Senhor deixar as igrejas desertas, sem ter quem administre, essas pessoas que recebem com as verdadeiras disposições, que te amam mesmo, elas vão sofrer porque está sem o sacramento. Aí Jesus fala, o sofrimento delas vai ser reparação. Elas vão ficar sem o sacramento também. Todo mundo vai ficar. E essas que choram por não ter o sacramento, que sofrem porque me amam de verdade, são poucas, escassas, serão vítimas. Serão vítimas. Servirá como reparação. Servirá como reparação, porque a pessoa ama de verdade a Eucaristia, por exemplo. Ama de verdade. Ama de verdade. Tem a verdadeira disposição. Sabe que realmente é Jesus que está ali por amor puro. E elas vão deixar de receber e vão chorar querendo Jesus. E vão chorar querendo receber a Eucaristia. E esse choro e essas lágrimas, esse sofrimento dessas almas vai ser reparação para ele. Porque ele vai receber esse amor delas, né? Que elas querem, mas não têm. E choram. Tá? Estão privadas dos sacramentos e choram. Enquanto outros têm, quando tinha, despreza, ofende, não recebe com a verdadeira disposição. Aí tem essas que choram porque não tem. Então é uma reparação. Quem pode dizer como fiquei ferida pelo falar de Jesus? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Depois disto, um pensamento me iluminou na mente acerca da hora passada no inferno, e súbito disse, Senhor, perdoa-me, quantas ofensas te fiz? Então ela teve um momento ali de inferno e ela passava pensamentos nela de ofensa a Deus, né? De pensamentos estranhos, né? Com o menino Jesus. Ela estava sentindo no inferno. Meu Deus, sentindo sentindo como se sentindo um inferno na alma, né? Uma hora passada no inferno. Senhor, perdoa-me quantas ofensas te fiz. Aí ele falou: Não queiras afligir-te nem perturbar-te. Sou eu quem conduz a alma até o profundo do abismo, no inferno. Sou eu que conduzo a alma até o profundo do abismo, para poder depois conduzi-la mais rápido ao céu. Porque se você experimenta, se você ama a Deus, experimenta o inferno, que é o estar sem Deus, o sofrimento dos condenados, você experimenta o sofrimento dos condenados. Quando você sai do inferno, você quer mais ainda o céu, você quer mais ainda a Deus. Você experimenta o amargo, né? Que é ficar sem Ele. Quando Ele volta, você agarra Ele assim com todas as suas forças. Então é para conduzir mais rápido ao céu, que é Ele. O inferno é sem Ele, a ausência total de Deus. E o céu é Deus. Então, quando você vai no inferno e você ama a Deus, você vai. Quando você volta, você sai de lá, meu Deus, você quer mais ainda Deus.
Você quer mais ainda a Deus. Você valoriza muito mais o doce, né? Que é estar com Ele. Depois me fez compreender que aquele pão que encontrei em mim não é outra coisa que a paciência com a qual havia suportado essa hora de sangrenta batalha. Assim que a paciência, a humilhação, a oferta a Deus do que se sofre em tempo de tentação é um pão substancioso que se dá a nosso Senhor e que Ele aceita com muito gosto. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade de vir na minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Eu ia meditar o tema de ontem, né? Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravado na cabeça uma túpida coroa de espinhos. Minhas potências interiores assentia em silêncio, e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa, mas que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça, e ele mesmo ajudava a que penetrasse bem, mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi meu espanto, porque pouco depois o olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos com as ofensas que lhe faziam. Ó perfídia humana, ó incomparável paciência de meu Jesus, quão grande você é. O Jesus calava-se e quase não os via para não saber quem eram os seus ofensores. Então tirei-a de novo e, avivando-lhe todas as minhas forças interiores por uma terna compaixão, disse-lhe: Meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Ah, falemos um pouco. Assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. E ele, minha filha, tu és o alívio de minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça. E se não faço como tu queres, fica descontente, e eu sinto a pena demais, ou seja, não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. E, meu bom Jesus, esqueceste de quanto sofres depois de teres usado a justiça? Veste sofrer as criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti, como tantas víboras venenosas, e se estivesse em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se vêm sobre seus flagelos e assim irrita mais sua justiça. Não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. E ele, a minha justiça não pode continuar, sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescenta nos desprezos, quem os frequenta, deles fazem a conversa de prazer, e quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isto a ofender. Ó, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos, como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproxima um, se começa a descobrir o engano. Então, se faz por tocá-las, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte, não há outra coisa senão a aparência, e ficam mais sujos que limpos.
E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, até chegar a desagradar sua dignidade? Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho. Este espírito de interesse enche-lhes tão do interior que transborda para o exterior, e até os próprios leigos sentem a peste, e escandalizados não têm fé em suas palavras. Ah, sim, ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente, e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Por isso não tenho a quem me dirigir. Mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis. E a quem destruirei perfeitamente, chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas sem ter quem administre os sacramentos. Interrompendo a sua palavra, toda espantada, disse: Senhor, o que dizes? Se há quem abusa dos sacramentos, também há muitas filhas boas que as recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não as frequentam. E ele, muito escasso é seu número, e além disso sua pena por não poder recebê-los servirá como reparação a mim e para ser vítimas por aqueles que abusam. Quem pode dizer como fiquei ferido por falar de Jesus bendito? Mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Aí aqui é um outro trecho, né? Um pedacinho de um outro trecho. Depois disso, um pensamento me iluminou na mente acerca da era passada. Isso aqui nós já falamos, né? Então tá. Então, não é fácil, né? Não é fácil isso, porque a gente compreende mais a dor de Jesus quando a gente vê na realidade essa dor dele. A gente passa por experiências em que a gente pode confirmar, nossa, isso que Jesus está falando no livro do céu é verdade. Nós estamos vendo isso, nós estamos vivendo realidades assim, né? E a gente sente essa dor não só lendo o livro do céu, ele falando, né? Mas a gente sente ele em tempo real sentindo essa dor dentro de nós, entendeu? Então, quando a gente lê o livro do céu, sentindo essa dor que ele está falando, compreendendo essa dor de Jesus dentro de nós, porque ele nos mostra. Aí, quando a gente vai ler o livro do céu, tem mais sentido ainda, né? A gente só olha e fala assim, não, Jesus, é pura realidade. É doloroso, e você, tipo, sente com ele aquilo. Você não só ouve ele falando que sente, né? Você sente com Jesus essa dor. Você sente com ele essa realidade, né? Da... Então, assim, não é brincadeira, né? Então, Jesus vem afligido, né? Pedindo a atenção da alma. E ele traz na cabeça cravada, né? Desses espinhos, né? E ali, quando tem a ver com a cabeça, você pode pensar nas ideias loucas dos homens, nos pensamentos dos homens, né? No que o ser humano está fazendo, agindo, pensando, né? Porque tudo parte dos seus pensamentos, né? E dos seus interesses, né? Tudo do que eles pensam, do que eles põem os olhos, né? E Jesus chega todo sofrido, né? Ferido, né? Pedindo a atenção da Luísa para estar reparando ele, né? E a mesma coisa com a gente, né? Ele pede a nossa atenção também, para a gente estar reparando ele constantemente. Ele é a dor dele. Quando a gente, né, vai sentindo, a gente sente em nós a dor de Jesus. Então a gente sente vivendo mesmo realidades em que claramente a gente vê a confirmação do que está falando, né? E a gente está presente no lugar e está sentindo aquilo que está falando, né? O quanto que é sério aquilo e causa na gente também o sofrimento enorme, enorme, né? Aí Jesus fala que não tem como mais segurar a justiça por causa do ser humano, porque o ser humano chegou no momento que o ser humano está terrível, né? Que nem nas pessoas religiosas, nem nas almas devotas, ele não é ofendido. Ele é ofendido também, até nesse meio, onde ele deveria ser defendido, onde os interesses dele deveriam ser defendidos, onde deveria se trabalhar só os interesses dele e não se trabalha. Então, assim, ele também é ferido, principalmente pois são os mais próximos dele. Então, ele vem falando, né, com a Luísa,
dessas ofensas. Então é muito complicado. E aí no começo a Luísa não quer muito assim que as criaturas sofram. Ela quer que meio que caia sobre ela, desafogue sobre ela, porque ela sabe que o próprio sofrimento da criatura causa sofrimento nele, porque a vontade querida dele era o homem na ordem, né, gente? Era o homem fazendo o que é correto, né? Um pai nunca quer ter que chegar à parte de ter que castigar, né? Ele queria pelo amor, né? Ou falar com o filho consertar e se corrigir, né? Mas o filho, quando ele é obstinado e insiste em fazer o que é errado, o pai precisa castigar. O pai precisa que ele sofra as consequências daquilo que ele mesmo está plantando, que ele está fazendo, porque só assim ele vai valorizar a palavra do pai, só assim ele vai aprender, né? Então, faz parte do ser humano ter liberdade, que com essa liberdade eles podem amar ou ofender o Criador. E se amar, tem a consequência do amor. Se ofender, também tem a consequência da ofensa, né? E não é só misericórdia que ele pode derramar o tempo todo, que é usar vítimas e tal. Porque às vezes ele quer usar da vítima, mas derramando a justiça. Não usando da vítima no sentido assim, tá, eu vou escolher algumas almas vítimas e vou permitir que elas fiquem doentes. Assim, não ter, assim as pessoas continuem indo lá e usando do sacramento como quiserem, porque vai ter essas vítimas sofrendo por elas. Às vezes não é assim, né? Ele permite uma coisa que afete a todos, inclusive aqueles que estão honrando ele, né? Por exemplo, se ele permite assim que quando veio a pandemia, por exemplo, e as igrejas fecharam, então tantas pessoas que não importa, né, aí que ficou privado mesmo de uma confissão, e talvez aí que elas começaram a se mancar, né? Nossa, meu Deus, eu não valorizei enquanto tinha, e agora eu tô com o perigo de pegar essa doença e morrer, como que tá a minha alma? E aí que talvez surgiram nela essa preocupação com a alma, porque estava um risco iminente de morte para todo mundo sabia que qualquer hora podia pegar Covid e morrer. Talvez aí que as pessoas começaram a pensar um pouco no espiritual, né? Ficando privada das coisas que elas gostavam de fazer, que distraía elas. E com isso sofreram também aquelas que sentiram falta de verdade, né? Do sacramento. Que amavam o sacramento e sofreram muito, chorando por saudade de comungar Jesus, saudade de estar com ele na igreja e que choraram muito por isso. E esse sofrimento foi o da alma vítima. Então, é uma vítima da forma que ele escolheu, né? Então, ser vítima nesse sentido, de estar também caindo sobre a pessoa, as consequências do que cai sobre todos, né? Mas ela, nessa circunstância, está amando. Ela, nessa circunstância, está amando mais ainda, né? Está desejando mais ainda. Ela está chorando porque ela entende o valor daquele bem que ela ficou privada, entendeu? Então, então ele fala, aquelas pessoas que sofrerem, né? Se eu tiver que castigar e permitir que as igrejas aconteça um esvaziamento, que aconteça dificuldade delas ter acesso a sacramentos, se eu permitir isso tudo na igreja, mas aquelas que me amam, o sofrimento delas não vão ser perdido, o sofrimento delas vão ser reparatório, em nome de todos que não sofrem, que não se importam com isso, que não tá nem aí, né? Entendeu? Ou quando só procuraram depois que viu que o trem apertou para eles, né? Então, tem isso também. Então, ele fala que nesses tempos tem que ser essas almas vítimas nesse grau. Não é ser vítima no sentido de só misericórdia, entendeu? Essa misericórdia que já é misericórdia demais de Deus ele mandar as Nossa Senhora nas aparição, né? A gente vê muita misericórdia de Deus e as mensagens de Salete não sendo consideradas, as mensagens de Fátima, as mensagens de Mendiglória, tantas mensagens pedindo as mesmas coisas das pessoas, a conversão, tantas mensagens de Nossa Senhora por aí, né? Tanto milagre eucarístico, tantos milagres, né? Então já tem misericórdia demais derramada. Então nós não somos assim vítimas de pedir a misericórdia, porque nós já vemos a misericórdia, nós não somos vítimas, na verdade, né? Mas nós não ficamos assim, só misericórdia, misericórdia, porque misericórdia já tem. Se Deus mandar flagelo, já é misericórdia, já é uma oportunidade que está dando, entendeu? Porque a pior coisa é o homem ficar refém de si mesmo.
entendeu? Então, assim, já é misericórdia demais esses escritos, né? Luísa Picarreta, Valtorta, tantos e tantas místicas, né? Tanta coisa de revelação para as pessoas estudarem, ter conhecimento, e que a igreja não tá nem aí para isso, não põe os olhos nisso, não. Por causa do veneno do interesse, porque eles têm interesse em outras coisas, né? Muitos padres querem ser youtuber, muitos padres querem ganhar também uma renda, né? Muitos padres querem falar de psicologia, tem outros interesses e não tem interesse na parte espiritual, na parte de desenvolver essa espiritualidade nas pessoas, né? Então eles ficam muito também no carnal, e, né? Que é falar das coisas que o mundo fala, o que é moda, né? O que é moda, da moda. Então, assim, misericórdia já tem demais por meio de todas as revelações que Jesus deixou e que é misericórdia demais. Então fica um abuso, não pode ficar esse abuso, porque os atributos de Deus eles funcionam todos em perfeita harmonia. Então, a justiça de Deus fica daquele jeito, porque o ser humano está extrapolando, né? Porque se você não valoriza a misericórdia que Deus está dando, você está fazendo o quê? Um abuso, um sacrilégio violento. Então, imagina, ele já está dando tanta misericórdia, trazendo tanta revelação, mesmo nesses tempos tão difíceis que a gente vive, também é um tempo em que a gente tem muito acesso à informação e acesso a esses conteúdos, né? Porque os leigos podem estudar e podem ter acesso como nunca antes teve. E os leigos não aproveitam, né? Os leigos não aproveitam. Então, assim, tem toda essa realidade também, fica um desequilíbrio gigante. Então, Jesus sofre em ter que castigar a criatura, né? Mas não ensinar a elas é pior, né? Então, assim, é doloroso, é sempre doloroso, né? Mas a alma tem que estar junto com ele, aceitando o que ele quer. E nós somos assim, para aquilo que Deus quer, para os atributos de Deus. Então, se é justiça, é justiça. Se é o tempo da justiça, é justiça de Deus. Entendeu? E a justiça já é misericordiosa, né? Não é assim, a justiça e a misericórdia são inimigas. Uma não tem nada a ver com a outra, uma é o avesso da outra, não. Uma é complemento da outra. Uma defende a outra. Uma chama a outra. Entendeu? Se tem misericórdia e não é valorizada, chama justiça. Se tem a justiça, também clama misericórdia, porque mesmo quando Deus derrama os castigos, ao mesmo tempo ele equilibra, tendo misericórdia, né? Tendo misericórdia, se no local permite uma enchente que devasta cidades. Mas ao mesmo tempo, para equilibrar, ele move os seres humanos para uns ajudar os outros. E assim os seres humanos pagam para a justiça quando eles, se não faz diretamente para Deus, faz pelo próximo. Que Jesus falou isso na live, né? Que é mandando ajuda, né? Mandando alimento, mandando remédio, mandando sair um pouquinho de si mesmo, né? Do seu tempo, das suas coisas, para ir viajar para aquela cidade, fazer um trabalho voluntário. Então, assim, tudo tem equilíbrio. Nunca é nada assim, sabe? Então, assim, entendeu? Então, as duas trabalham juntas, mas uma não pode pesar mais que a outra. Porque senão uma anula a outra, entendeu? Uma anula a outra. Então, e os atributos de Deus todos funcionam em perfeito equilíbrio, entendeu? Então, é necessário, o ser humano, né, tá abusando demais, porque tudo que Jesus deixou é fruto dos méritos dele. Era para você fica suspenso em Jesus e o ser humano não toma isso, porque não era para o ser humano viver uma vida carnal, é para o ser humano viver os sacramentos, é para o ser humano desenvolver a vida espiritual. E o ser humano está usando o sacramento para ser carnal. O ser humano está usando das coisas que Deus deu para ficar vivendo do carnal e não desenvolver essa vida nova que Jesus deu, mas que tem que ser desenvolvida. Que esse é que o padre falou no vídeo que a gente viu, esse organismo espiritual que todos receberam, a vida nova que Jesus nos deu. Esse não é com alimento terreno, não é com alimento mundano, é com alimento espiritual. Mas eles estão aproximando do espiritual de forma carnal, estão aproximando dos sacramentos e não colhendo os frutos dos sacramentos porque estão com outros objetivos. É por moda, é por vaidade, é para chamar atenção, é para postar foto, é para falar que fez, é por obrigação,
É para ninguém falar na cabeça deles, eu vou batizar meu filho porque eu tenho que seguir a tradição, senão vão falar mal de mim. E às vezes a pessoa vai para o batizado, mas está mais preocupada com a roupa que vai usar no batismo, né? Você vai nos batizados, é terrível, gente. As mulheres com as roupas tudo, meu Deus. Uma mais indecente que a outra, entendeu? Você vai no casamento é a mesma coisa. E um monte de exageros, coisas assim, nada a ver, sabe? Não, que não são importantes. Eles inventam muitas modas, né? Esse modismo, né? Essas modinhas que estão entrando. Então, assim, e a pessoa não espiritualiza aquilo, ela não vive aquilo realmente o espiritual da coisa. Então, é muito triste essa realidade. E tudo que Jesus está falando aqui é verdade, porque a gente vê, a gente presencia essa realidade e a gente sente a dor dele, porque realmente é muito desprezo, igual ele está falando aqui. Quem não presta atenção, tá na igreja, mas tá o mosquito voando é mais importante do que o que está sendo falado. A palavra de Deus é tratada como nada, né? Como nada. Então é mais desprezo, né? Eu fiquei tão triste ontem, né? Eu senti uma dor enorme, né? Porque eu sei que é Jesus em mim, né? E sentindo essa dor, me comunicando essa dor, porque nossa, uma oportunidade gigante para as pessoas se confessar e as pessoas fogem do padre, muitos preferem confissão comunitária e não sabem o que realmente é confissão comunitária, porque a confissão comunitária é igual a ato penitencial da missa. Não é uma confissão mesmo que apaga pecado mortal, nada disso não, não é, entendeu? É como se fosse o ato penitencial da missa, é uma oração. Mas o sacramento mesmo é a pessoa sozinha estando com o sacerdote. E aí eu cheguei lá na igreja, lá na confissão comunitária, 8 padres disponíveis, e cadê o povo? E assim, eles colocaram a confissão no horário da noite, justamente para ajudar, porque as pessoas trabalham, né? Cadê o povo? Cadê o povo para se confessar? Cadê? Entendeu? Cadê aquela falta de amor pelo sacramento? Eu fiquei triste na minha casa, conversando com a minha mãe, né? Para ela se confessar, né? Para ela aproveitar. E ela falando comigo, mas é porque os padres, porque isso também que Jesus falou que é verdade. Tem gente que se afasta, né, dos sacerdotes por causa, às vezes, das próprias atitudes deles, né? Porque as pessoas começam a desprezar o que eles falam por não pôr mais confiança neles por causa da vida que eles levam. No caso, a minha mãe foi tratada com o sacerdote foi muito ignorante com ela e ela se travou toda. Mas eu falei com ela, mãe, não tem problema, mãe, você vai ter 8. Eu não sabia a quantidade, né? Mas eu falei, vai ter um monte de padre para atender lá, a senhora pode escolher. Se a senhora vai para um outro, fala com o outro, marca depois individualmente, com o tempo, para a senhora resolver isso. Mas Jesus está vendo a sua intenção, você só está indo na intenção de se confessar e a senhora começa a falar e o padre te corta e ele não te deixa falar. Jesus viu que não foi a senhora que quis ocultar uma coisa por vergonha, porque não queria falar para o padre. É o próprio sacerdote que não te deu espaço. Então, ele sabendo da sua intenção, mãe, fica em paz, tá perdoado, entendeu? Mas assim, pós besteira, pós uns escrúpulos que as pessoas colocam acima, não quis ir. Enrola, 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 e por mais que a gente fala, e depois eu falei pro meu marido, não tem como eu também, assim, impor, porque tem que ser por amor, porque muitos frequentam, mas aí quando Jesus olha o coração dessas pessoas, tem amor verdadeiro? Esse é o problema. Tem que ser por amor, entendeu? Não é aproximar do sacramento por medo. Só porque é tempo da quaresma tem que confessar. Sabe uma coisa assim, sabe? Como assim, se eu pudesse, tivesse a opção de não fazer, eu não faria. Tem que ser por amor, entendeu? A Deus, unicamente por Deus, não por gosto, não por vaidade, não por se aparecer, por nada disso. Então, eu senti mesmo, assim, uma dor muito grande, assim. Aí tá falando, quem não presta atenção, acrescentando os presos, quem os frequenta deles faz uma conversa de prazer. E ontem eu passei por uma coisa muito triste também, depois eu fiquei com Jesus, o que que foi aquilo, Jesus? Não esperava uma coisa daquela, né? Quando eu fui confessar, eu falei uma coisa com o sacerdote, de uma dificuldade minha. O sacerdote mandou procurar psicóloga.
e perguntou se eu tomo remédio controlado. Nossa Senhora. Ficou me dando só aconselhamento psicológico. E aí teve uma situação que ele acabou falando comigo e eu acabei dando a gargalhada e ele riu também. E ficou uma coisa esquisita. Depois eu fiquei, Jesus, perdão, por que que eu ri? O sacramento de confissão não é lugar para rir. Não é para ser uma conversa prazerosa. Eu não sei o que aconteceu, gente. Foi uma coisa assim, sabe? Falei, Senhor, o que que aconteceu? Na hora o Senhor me iluminou, eu ri. O que que aconteceu? O que que foi aquilo? Perdão. Fui depois no Santíssimo. Perdão, Jesus. Achei estranho. É porque o padre acabou me fazendo eu rir, entendeu? Não foi minha intenção rir. E ele riu também. Aí eu falei assim, depois eu falei sério com ele. Eu falei, não, mas isso, né? Tem que confessar. Enfim, uma situação assim, sabe? E eu achei aquilo muito esquisito, né? E ele me dando só conselhos assim, totalmente humano, nada assim espiritual. Aí depois eu falei para Jesus, o que que foi aquilo? Eu não vou pensar nada, Senhor. Se eu pôr alguma coisa no meu coração, tá ótimo. Eu só vou te ofertar isso. Eu não sei o que aconteceu. Eu queria entender o que que foi isso. O que que foi isso? Por que que eu tô com essa sensação estranha, mesmo saindo da confissão? O que que é isso? Aí ele falou assim comigo, olha, tô te mostrando o que eu falei no trecho. Tô te fazendo viver o que eu tô falando, desabafando o trecho, para você ver o quanto que é real o que eu tô falando. Olha para você ver como que tá o direcionamento nos confessionários. Tá virando brincadeira, né? Tá virando coisa humana, né? Atendimento psicológico. É isso que tá virando. Tá virando uma conversa, não é? Porque eu falei assim, Jesus, não parecia que eu quero uma conversa de uma alma, né? Não é um tratamento de alma. Não parece um tratamento de alma, parece uma coisa mais humana. Não parece uma coisa de alma, sabe? Falar com a alma. Porque se fosse com a alma, eles vão corrigir se tiver que corrigir. Eles vão falar bravo se precisar. Eu tô acostumada com o senhor assim, Jesus. Se eu tiver que dar uma rasteira na gente, o senhor dá. Eu prefiro o senhor assim também. Eu não tenho problema com a sua justiça. Eu prefiro o senhor como o senhor é. Assim, a gente sente falta disso e não tem isso mais. Eles querem ficar bem com as pessoas, eles querem mostrar que são pastores, que entendem as pessoas. Tudo bem, é uma hora, o sacramento da confissão é próprio da misericórdia, né? Mas não é uma coisa assim, a misericórdia divina não é uma coisa humana, né? Não é uma coisa assim de conversinha fiada de brincadeira. Não é isso, a misericórdia de Deus não é uma brincadeira. Ô, minha fofa, é mesmo? É isso que você tá me falando? E que engraçado, né? Eu não entendi nada. Eu falei, que é isso, Jesus, que aconteceu aqui, né? Enfim, eu entreguei para ele. Eu achei a coisa mais estranha, entendeu? A primeira confissão mais estranha que eu já tive. Foi a mais esquisita, entendeu? Então ele tá falando aqui, ó, deles faz uma conversa de prazer. Às vezes vira uma conversa prazerosa mesmo, entendeu? E quem não está satisfeito em seus caprichos chega por isso a ofender-me. Ó, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzido o sacramento, como aqueles quadros pintados ou como aquelas estátuas de pedra, que de longe parecem vivas, mas se aproxima-se e começa a descobrir o engano. É tipo assim mesmo. Então, se faz por tocá-las, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados e fica desenganado de tudo. Então, não tem vida verdadeira. É uma coisa sem vida. Quando você vai ver, não tem espiritual. É isso que ele está falando, é uma coisa morta. Só te atrai por fora. Quando você ver, acabou. Entendeu? É uma coisa que por fora, externamente, parece uma coisa. Mas quando você aproxima, você vê que é engano, porque não tem profundidade. É só o externo. É isso que está dizendo. É só o externo da coisa. Não tem vida verdadeira. Não tem frutos verdadeiros de santidade ali. Não tem santidade ali. É só exterior. É tudo muito assim, no sensível. É para tirar foto. É para ficar bonito pro padre. É para mostrar, ostentar que está fazendo. Mas por dentro é engano. Engano. Entendeu? É muito triste isso. Assim são reduzidos os sacramentos, para a maior parte não há outra coisa senão aparência e ficam mais sujos que limpos, porque não tem pureza de intenção. Então isso é muito triste, muito. E o espírito de interesse, né? O dinheiro.
o dinheiro, o lucro. É muito triste, gente. E a gente sente essa dor de Jesus na realidade, né? É, é porque ele vai mudando a nossa alma, né? E a gente vai entendendo o que realmente é valioso é o espiritual, não é a aparência. Não é estar ali por nada, por ninguém, para foto, para nada, não importa se você é humilhado, se é desprezado, se alguém fala seu nome, se alguém não fala seu nome, não importa sentir nada, só importa ele. Então, é uma mudança que ele faz dentro de nós muito grande, né? Então, é aquela coisa assim que você sente assim que se antes, né, eu vivi muito isso, né? Essa realidade que eu tô falando aqui, de me preocupar muito com o externo, da coisa. Então, eu me preocupava muito com o que eu ia vestir na igreja. Eu preocupava muito em ostentar que eu tô com a medalhinha de Nossa Senhora, que eu tô com a saia comprida. Então, eu ficava muito perturbada, né, de estar, que para mim eu só estaria participando bem do sacramento se eu estivesse com a roupa tal e comungasse na boca e tinha todo um jeito, eu ficava prestando muita atenção nessas coisas. Mas muitas das vezes o coração ali já estava duvidando, né? Ou ficava só julgando as outras pessoas, né? Julgando as mulheres que estarem de calça. Então, assim, se sentindo, né, mais especial. Então, tem toda essa realidade. Então, o que que Deus estava vendo no meu coração? Diante de Deus, como que eu estava? Diante de Deus, o que que Deus vê numa situação dessa? No meu coração, o que que ele estava vendo? Né? E é uma coisa assim que ele foi mudando, né? Ele foi mudando totalmente dentro de mim, pela graça dele mesmo, né? Ele foi tirando isso tudo, né? Essa visão exterior. Que o importante, gente, da vida espiritual é você viver pela palavra, pela verdade, né? E que aquela verdade que tem que estar em você, não exterior da coisa, né? Então, isso é graça de Deus, né? Hoje eu fico totalmente livre desse tipo de pensamento, porque só estou importando ali mesmo de estar ali por amor a Deus. Isso tudo é Ele que fez. Ele muda totalmente a gente, assim, totalmente, 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 totalmente. A gente desapega de tudo isso, não fica preocupado com essas minúcias, né? Cheio de escrúpulo, dúvida, né? De duvidar dele. E assim, não importa o sensível, não tô lá na igreja para sentir nada, não tô lá na igreja preocupada em sentir alegria e chorar e ficar emocionada. Aí eu tenho que comungar e sentir alguma coisa, eu tenho que, né, entendeu? O valor que a gente dá pelo sacramento é pelo que Jesus fala dele, é pelo que a gente vai conhecendo. Isso tem que ser uma verdade dentro de nós, pela palavra mesmo que ele diz daquilo. Isso tem que estar no nosso entendimento, na nossa inteligência. Não pode ser uma coisa vivida pelos sentidos. O sacramento não pode ser uma experiência vivida pelos sentidos e que os sentidos é que importa, entendeu? Porque se for os sentidos, quando a gente não se sentir bem, a gente vai duvidar. Se as coisas não ficarem favoráveis, a gente não vai participar. Mas quando se vive só por Deus, não importa mais nada. Você só vai para a igreja por Deus. Então, é uma coisa assim que mudou totalmente dentro de mim. Não sinto necessidade de nada disso. Eu não sinto necessidade do exterior, nem um pouco. Não me preocupo com isso. Não fico me sentindo mal por causa disso. Vou lá e comungo Jesus. Se eu tô com a criança no colo, é na boca, comungo na boca, mas se não, comungo na mão, não vejo problema nenhum nisso. Não fico presa nisso. Porque eu entendo o seguinte, é o coração que precisa estar ali. Não adianta nada uma coisa sendo feita exterior, que seja bonita para os outros, mas dentro do coração, meu coração não esteja ali de verdade por Deus. Então, é uma coisa assim que mudou totalmente dentro de mim, através das verdades do livro do céu. É o que a palavra faz com a gente, entendeu? Quando você se vive pelo espiritual, entendeu? Você não fica preocupada em ostentar nada. Você não fica preocupada com o que é visual. Você fica preocupada com o que Deus está vendo. Você fica mais preocupada com a vontade de Deus. Você não quer ofender a Deus. E você sabe que se tiver a intenção errada,
se tiver interesse, se estiver se sentindo melhor do que todo mundo, essas coisas ofendem a Deus, né? Se tiver qualquer outro interesse que não seja o amor a Deus, isso ofende ele. Então você fica mais preocupada com o que realmente vai ofender a Deus. Ainda mais quando você ouve os desabafos de Jesus. Ainda mais quando você sente Jesus dentro de você, né? Compartilhando as dores dele, né? Mostrando para você, às vezes, os estados de ânimo dele. Aí é que você mais percebe, assim, o quanto que você não pode se prender a essas coisas. O quanto que você tem que ser simples, muito simples, sabe? Não ficar preso a nada exterior.